Hoje é dia 20, é o Dia Mundial e Nacional de Combate à Osteoporose. A campanha é dedicada a conscientizar sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento desta doença. A data visa tornar a prevenção da osteoporose e das fraturas uma prioridade global, porque o problema é global, e por isso é campanha mundial. E aqui no Brasil e aqui no nosso pedaço, em Matão e na nossa região, a gente tratou de trazer essa entrevista como contribuição nossa à saúde dos nossos ouvintes. A cada entrevista a gente aprende um pouco mais. Vamos aprender sobre osteoporose, entrevistando o Dr. Sandro Baraldi Moreira, ortopedista especialista em tratamento de osteoporose. Doutor Sandro, é um prazer muito grande tê-lo com a gente e agradeço pela gentileza de ter aceito aqui ainda o nosso convite. Bom dia, doutor Sandro. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço o convite e bom dia ao espectador aí da Rádio Saudades FM TV. Muito obrigado. Doutor Sandro, a osteoporose se notabiliza, ou pelo menos as características delas são perceptíveis na pessoa a partir de quais sintomas? Na verdade, a osteoporose ela não dá sintomas. Não. É igual a hipertensão, ela não avisa o paciente. Esse é o problema. A osteoporose é uma diminuição da densidade mineral, uma diminuição da resistência óssea. E o paciente só vai perceber mesmo quando ele cair e ele fraturar. Ou seja, a osteoporose ela traz uma fragilidade no osso, mas ela não dá sintomas. É muito mais comum em mulheres, pós-menopausa, é um pouco mais raro em homens, mas ela não dá sintomas, e esse é o problema. Hoje, nós temos, assim, como prevenir a osteoporose, através da alimentação, atividade física e, inclusive, medicamentos, tudo para, assim, melhorar a resistência, não deixar piorar a resistência óssea, que, infelizmente, faz parte do nosso envelhecimento, mas, assim, a gente tentar evitar a osteoporose, porque ela aumenta o risco de uma fratura diante de uma queda, né? Então, é mais ou menos isso aí. A imagem que eu vejo aqui dos efeitos da osteoporose nos ossos é como se, me corrija se eu estiver errado, a sensação que eu tive foi essa, como se o osso de superfície lisa, ele passa a ser totalmente poroso, como se tivesse ali acontecido um jateamento, ou como, desculpe o comparativo, um paredão de mar, que a água bate e aquilo vai, não é, penetrando. É isso, né, mesmo, doutor? É isso mesmo. O osso fica muito mais poroso, muito mais quebradiço, muito mais frágil. E aí, se a gente comparar, por exemplo, uma senhora, uma pessoa de 80 anos, com e sem osteoporose, se as duas senhoras caírem, a que tem osteoporose tem um risco muito maior de uma fratura do que a que não tem osteoporose. Lembrando que qual é a localização mais comum de uma fratura para osteoporose? Punho, quando a gente cai, a primeira coisa é apoiar os braços no chão para não bater a cabeça, coluna, fêmur proximal. Entendeu? Então, se a gente puder evitar a osteoporose, é menor o risco de uma fratura e é menor prevenção de uma internação, de os riscos cirúrgicos, a mortalidade é bem menor. Esses locais que o senhor enumerou aí, esses locais em que as quebraduras são mais comuns, é porque ali é que está incidindo a osteoporose ou todos os ossos têm? Na verdade, assim, a osteoporose é uma doença que ataca o metabolismo ósseo do corpo inteiro, né? Os ossos, o osso, todos os ossos do corpo, eles ficam mais frágeis. Mas, assim, devido à sobrecarga mecânica, no impacto, a energia do trauma, é muito mais comum as fraturas na região do punho, coluna e fêmur proximal, né? Mas a osteoporose, ela atinge todos os ossos do corpo humano. É um desbalanço entre a produção e a reabsorção do osso. Na verdade, desde quando a gente nasce, há uma constante renovação do osso ao longo do nosso corpo humano. A gente vai formando o osso através do osteoblasto, que é a célula que forma o osso, e ao mesmo tempo vai reabsorvendo o osso, que é o osteoclasto, a célula que consome o osso. Esse metabolismo ósseo é constante ao longo da vida. É lógico que você tem, quando mais jovem, maior remodelação óssea e tal, e conforme a idade vai diminuindo esse turnover ósseo. Lembrar que também, quando a gente fala por que é mais comum a osteoporose, muito mais comum em mulheres,
por causa da variação hormonal, diminui o estrogênio, entra na menopausa, e isso acaba deixando de inibir a célula que consome osso, ela fica muito mais ativa. Então, ele começa a consumir muito mais osso na mulher do que no homem. Além desse outro fator, né, que é a principal causa hoje, principal ocorrência de osteoporose na mulher pós-menopausa. Além disso, lembrar que na mulher tem um pouquinho menos de densidade óssea, de reserva óssea, de cálcio, do que do homem. O pico de massa óssea na mulher é um pouquinho menor que no do homem. Entendeu? No homem também vai dar osteoporose, mas é lá por volta de 70, 80 anos. Só que como a reserva do homem é maior, é raro ter osteoporose em homens. Doutor, e nesse caso das mulheres em que isso predominantemente acontece, a incidência, o senhor já disse que é sobretudo após a menopausa, mas na literatura qual é o caso mais precoce que vocês conhecem? Sim, por exemplo, hoje o que a Organização Mundial, por exemplo, para a gente diagnosticar a osteoporose, ou tem a forma clínica, que é aquela senhorinha que caiu e fraturou por uma queda da própria altura, por exemplo, caiu da própria altura, uma senhora, e fraturou algum osso, exceto face e dedos, a gente considera osteoporose clínica. Mas existe o diagnóstico de osteoporose, que é através daquele exame chamado densitometria óssea. Lembrar que isso tem tanto na rede privada quanto no SUS, né? Tá. A Organização Mundial de Saúde recomenda investigar a osteoporose em mulheres acima de 60, todas as mulheres acima de 65 anos. Porém, quando a gente está diante de uma mulher com fatores de risco para osteoporose, aquela mulher que fuma, ou que teve uma menopausa precoce, ou que teve pais, mães que fraturaram o fêmur também por fratura osteoporose, fatores de risco ou doenças reumáticas, uso de corticoide, aí a gente pode investigar com o exame de densitometria óssea bem mais precoce. Acima de 60 anos é uma faixa ideal, mas às vezes a gente pega um paciente que, por exemplo, usa corticoide com uma doença reumática desde os 20 anos, a gente pode fazer a qualquer momento esse exame de densitometria óssea. E no caso dos homens, quais são os fatores aí que podem levar a isso, essa questão genética, esses fatores todos que o senhor enumerou aí das mulheres, né? Nos homens também se repete ou tem uma característica diferente para formar essa osteoporose? Nas mulheres é mais por conta da variação hormonal pela idade mesmo. Né? Agora, a gente chama de osteoporose idiopática, que acontece. Tá. Nos homens, a gente tem que lembrar das causas secundárias, até excluir outras causas. Por exemplo, no homem, lembrar do tumor de próstata, né? Que assim, é uma doença que pode levar metástase do osso e causar fratura por fragilidade óssea. Então já não é uma fratura de fragilidade pela osteoporose, mas por causa do tumor, por exemplo. Mas o homem é bem mais raro a fratura por osteoporose. Mas no homem, aí a gente já teria que, quando a gente tem uma fratura por fragilidade no homem, a gente, num primeiro momento, não pensa em osteoporose, pensa mais em outras causas, como, por exemplo, tumor de próstata, metástase, essas coisas. Bom, os fatores de risco, então, basicamente, nós vamos lembrar da menopausa, tabagismo, que o senhor já disse, bebida alcoólica também, doutor? Também, bebida alcoólica. Uso de corticoide, né? Algumas doenças que o paciente tem que ficar usando cronicamente corticoide. E lembrar também da atividade física. A gente está falando de Dia Mundial da Prevenção aí, de osteoporose. A atividade física é tão importante quanto o uso de medicamento para osteoporose, tá? Então, assim, a atividade física, a gente traz um estresse para o corpo, o osso, para o sistema musculoesquelético, que estimula as células a produzir mais osso. Então, assim, não é só tomar cálcio, vitamina D e remédio para osteoporose. Tem que entrar atividade física, né? É tão importante quanto. E lembrar também que um detalhe que é interessante, cada vez mais na nossa sociedade nós vamos ter mais fratura para osteoporose. Por quê? O pico de massa óssea no ser humano ocorre por 20, 25 anos. E assim, para você ter esse pico de massa óssea, essa reserva óssea, você precisa desse estímulo mecânico da atividade física. E hoje a molecada, os menininhos,
estão tudo no computador, em casa, não estão fazendo atividade física. Então, lá na frente, nas próximas gerações, a incidência vai ser bem maior que a osteoporose. É bem provável, né? Também porque o costume da alimentação mudou bastante de outras gerações para a atual. Estamos num momento bem, como é que eu diria aqui, fast food, dá-lhe sal. E o sal nessa história? Sim, também. Já que a gente está falando de alimentação, um dos pilares para evitar a osteoporose, e mesmo o tratamento, é a nutrição. Tem que ter uma alimentação saudável, e além do exercício físico, né, uma alimentação rica em cálcio e vitamina D. Né? E aí o outro pilar é o uso de medicamentos para a osteoporose. Dentro do cálcio e vitamina D, lembrar que assim, a gente tem que ter uma ingestão rica em alimentos ricos em cálcio, que é principalmente derivado do leite. Eu costumo falar para os meus pacientes, tendo 3 doses ao longo do dia de alimentos ricos em cálcio é suficiente e não há necessidade de comprar na farmácia a suplementação de cálcio. Não. Então, quais são esses 3 alimentos, assim, derivados do leite? Um copo de leite, ou um pedaço de queijo fresco, ou um iogurte. O paciente tomando aí 3 doses ao longo do dia, né, e se alimentando bem, é o suficiente, não precisa comprar na farmácia o suplemento de cálcio, né? Assim como tem a vitamina D. Cálcio e vitamina D participam do metabolismo ósseo, ali, de calcificação, de mineralização do osso. Então, por isso que é importante, o cálcio e vitamina D. A vitamina D também tem alguns alimentos, principalmente peixes, né? Mas principalmente também pela exposição do sol, né? 20 minutos aí é o suficiente para o nosso organismo produzir a vitamina D no nosso corpo. Isso, né? Foi bom e muito importante a exposição dentro desse tempo aí, exposição ao sol. Está enumerado aqui também o sal, o consumo excessivo de sal? Entra como um fator de pior aí, de osteoporose, mas sim, não é tão importante quanto a falta de atividade física e uma alimentação pobre em cálcio e vitamina D. Entendi. Cálcio e deficiência de vitamina D. E agora, bom, nós falamos aí por força do hábito, dos alimentos, como prevenir. Em todo caso, para situações instaladas de osteoporose, ou até mesmo preventivamente, existem remédios que os médicos podem indicar, doutor? Sim, existe. Isso, inclusive, recentemente, acho que faz 1 ou 2 meses, lançaram uma nova droga, um novo medicamento para osteoporose muito bom. Ele é um formador de osso. A gente costuma dividir os medicamentos em formador e antirreabsortivo. Aquele medicamento que não deixa a célula que consome osso trabalhar. A gente chama de antirreabsortivo. Então, assim, para tratamento de osteoporose, existe o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. O não medicamentoso é que a gente já conversou, nutrição e atividade física. O tratamento medicamentoso, ele está indicado naqueles pacientes que têm o diagnóstico de osteoporose e naqueles pacientes com um perfil intermediário. A gente chama osteopenia, porém, a gente tem que aplicar no consultório algumas perguntas, umas ferramentas, para saber se esse paciente que está numa intermediário precisa ou não de medicamento, tá? Não são todos. Isso aí tem que passar com o médico do paciente, para iniciar o tratamento medicamentoso nesses pacientes que estão na transição, a gente chama de osteopenia. Naqueles pacientes que têm osteoporose diagnosticado, a gente, além da nutrição e atividade física, tem que entrar com medicamentos. E existem medicamentos. Existem medicamentos tanto por comprimido, quanto existem medicamentos que é na veia 1 vez por ano, ele é bem prático, ele substitui o comprimido que você toma ou toda semana ou todo dia. Existe também medicamento que a gente faz no subcutâneo, como se fosse uma insulina a cada 6 meses. Então, assim, hoje já existem medicamentos até de maior praticidade para pacientes que têm osteoporose. Imagina, eu trato pacientes que vêm 1 vez no ano no consultório para fazer uma medicação na veia e ela dura 1 ano. A adesão do paciente, a efetividade é muito maior do que aquele que toma comprimido 1 vez por semana, né? Mas isso aí é lógico, tem que conversar com o paciente, ver a preferência do paciente, ver a idade do paciente, né? Às vezes a gente opta por uma medicação ou por comprimido, depende do paciente, né?
Doutor, já vimos que, sobretudo após a menopausa, é que a maior quantidade de casos sucedem. Então, daí vem minha pergunta. Vamos falar agora sobre a prevenção, uma vez esta mulher passada já pela menopausa, quais prevenções podem ser tomadas no sentido de evitar os impactos, riscos que, portanto, podem acometer quem já tem a osteoporose ou poderá ter? Então, assim, hoje uma senhora, se eu fosse orientar uma mulher pós-menopausa, então, a atividade física é importantíssima, meia hora todo dia, de segunda a sexta é importantíssimo, 30 minutos de atividade física. Qual atividade física? Aquela que ela mais gosta, aquela que ela vai fazer com prazer para fazer todo dia. Isso é saúde, primeira coisa, atividade física. A gente pode fazer um histórico aí da alimentação, de orientar essa parte alimentar. A vitamina D a gente tem que dosar no sangue para saber o nível, sempre deixar acima de 25 ou 30 nanogramas por decilitro. Isso é um exame laboratorial. O cálcio a gente não consegue medir assim, até consegue medir do sangue, mas dificilmente ele vai estar alterado. Então, assim, uma mulher pós-menopausa é orientar esses cuidados de atividade física, alimentação. Aí, assim, se for, por exemplo, uma mulher de 50 anos, 55, sem fatores de risco, a gente não vai pedir a densitometria óssea. Agora, se for uma mulher acima de 60 anos ou com fatores de risco, né, aí já pede a densitometria óssea para saber se ela tem ou não osteoporose. Então, assim, e mulheres acima de 65 anos têm que fazer a densitometria óssea. Se o resultado da densitometria for negativo, aí não há necessidade de entrar com medicamento para osteoporose. Se o resultado da densitometria é positivo, aí a gente inicia também o tratamento medicamentoso. Dizem que os ambientes domésticos em que as quedas e tudo mais ocorrem mais facilmente são cozinha e banheiro, por terem pisos mais escorregadios em função da água e do próprio tipo de piso e revestimento e condições desses lugares da casa. Então, por isso dizem que estes são os dois locais em que mais comumente acontecem os acidentes domésticos e que podem resultar em quebraduras, em todas as consequências. Então, vamos trabalhar aqui com a ideia de que, então, nesses ambientes que isso mais acontece, o que fazer do ponto de vista físico da casa que a pessoa vive para evitar consequências piores ali no ambiente doméstico, doutor? Isso, parabéns pelo seu comentário, viu? Parabéns mesmo. Você tocou num assunto muito importante. Quais são, né, os lugares? A gente sabe que estatisticamente, por exemplo, fratura por osteoporose é uma fratura no osso por uma queda da própria altura, tá? E quais são os lugares mais comuns de ter uma queda? Metade dessas quedas é dentro de casa, né, da nossa própria casa. E metade dessas quedas dentro de casa ocorrem no banheiro, né? Então, assim, hoje o que faz parte aí das orientações de evitar queda, assim, principalmente, por exemplo, algumas pequenas mudanças dentro de casa. Por exemplo, ter um abajur do lado da cama, porque a pessoa às vezes vai acordar no meio da noite para ir no banheiro, vai no escuro, às vezes tropeça e cai. Então, ter um abajur fácil para ligar uma luz, para enxergar, evitar o uso de tapete, que possa qualquer coisa que atrapalhar o trajeto até o banheiro. No próprio banheiro, dentro ali do box, um tapete antiderrapante. E, se possível, ao lado, assim, também tem umas barras de suporte na parede para a pessoa se apoiar. Então, esse assunto que você comentou, parabéns, é muito importante ter lembrado esses pequenos cuidados dentro de casa, porque a maior, 50% das quedas ocorrem dentro de casa e no banheiro. E principalmente no banheiro. Iluminação também é importante, viu? Deixa uma iluminação bem boa, né, nesses locais, né, doutor? Para facilitar, o senhor já falou do abajur, mas também acho que banheiro, cozinha, tem uma luz bem forte lá, o máximo que você puder, né? Sim. E que mais? Esses tapetinhos, a minha mãe tem uns tapetinhos de crochê que ela faz, doutor. Escorrega e eu vou lá, eu compro um tapete daqueles que tem, aqueles que grudam no chão, a canopla, né? Não sei como é que chama aquilo.
hein? Aderente e tal. Aí eu volto depois de algum tempo lá, quando chego lá, tá, os tapetinhos dela de mamãe, esses tapetinhos. Não, é só pois agora, eu uso outro que você me deu aí enquanto você não tá aqui. Ah, sei. Então, também, aos que estão mais susceptíveis a isso, não ser tão teimoso, né, doutor? Escutar os filhos também, né, quando derem os conselhos, não é isso? Isso. Os puxões de orelha aí também, que... Gente, eu acho que... Doutor, tem pergunta de ouvinte aqui, eu queria que você então passasse aqui para ele, para o doutor Sandro, Felipe, por favor. Doutor, a Marta. Oi. Bom dia, doutor. É verdade Bom dia. que quem tem cálculos renais não pode fazer tratamento com cálcio? Não é bem verdade, tá? Uma vez até, eu estudando bastante esse assunto, até perguntei para um nefrologista, um urologista que cuida dessa parte. Não é verdade isso aí, tá? Quem tem pedra no rim pode fazer, sim, a suplementação de cálcio. A via metabólica é um pouco diferente. O aumento da ingestão de cálcio não aumenta a incidência de pedra no rim, tá? Uma vez eu tive essa dúvida, mesma dúvida, perguntei para um especialista e ele me respondeu isso. Então, assim, hoje é recomendado, sim, a suplementação de cálcio nos pacientes que não têm uma boa alimentação de cálcio, tá? E não aumenta a incidência de pedra no rim. Ok. Boa pergunta. Boa pergunta. Outro aqui dizendo onde é que compra essas barras de apoio. Em lojas de material hidráulico, nessas lojas assim, você vai encontrar aquelas barras de todo tipo, pintadas ou cromadas, né? Maiores e menores, você vê lá. E aí é interessante que muitas vezes, ou quase sempre, a parte do vaso sanitário não é quase que um outro ambiente perto e sempre do lado ali já a parte do box, tá? Vamos dizer assim, que as pessoas têm a parte do chuveiro. Então, o ideal seria que tivesse nas duas, né, doutor? Tanto para uso de sanitário quanto no chuveiro também, né, da ducha. Sim. Entendeu? E aí, para isso existem barras maiores, vários tamanhos. Você vai lá, mede, vê qual e tal, mas é bom ter em todas as paredes ali, fica até bonito, né? Se o problema for de estética, fique tranquilo, acabamento é bonito, né? E tem muitos casos aí que não precisa chumbar na parede, tem outros, né, que você pode adaptar ali por buchas e parafusos bem resistentes, ele adere muito bem. É assim, então, dotar os banheiros aí, principalmente de pessoas de certa idade, dessas barras todas, porque ainda que não use no tráfego normal da pessoa no banheiro, né, doutor? Na hora de um possível tombo, ela vai, instintivamente, vai segurar, né, doutor Sandro? Sim. Né? Isso aí mesmo. A pergunta do ouvinte ainda aí, Felipe, mais... A Janete do Jardim Primavera, Bom dia, Janete. Ela faz o uso, doutor, de insulina 3 vezes ao dia. Aí, por conta disso, ela quer saber se tem algum problema em realizar o tratamento contra a osteoporose, se utilizar a insulina 3 vezes ao dia durante um período muito longo pode causar a osteoporose. Boa pergunta também. É o seguinte, quem tem a diabetes, né, é uma outra doença, assim como a hipertensão, a osteoporose, ela tem que ser tratada para evitar aí as complicações. E está recomendado aí o uso de insulina. A insulina em si, ela não altera, ela não vai impactar no metabolismo ósseo. Porém, a doença, sim. Então, quem tem diabetes é um fator de risco para desenvolver a osteoporose. Então, ela está bem indicado o uso de insulina, e não interfere assim, não contraindica. Se ela tiver osteoporose, ela fazer o uso de medicamentos. Então, assim, tem que continuar o tratamento da diabetes, mas ela é uma mulher que tem um fator de risco para desenvolver osteoporose. Então, eu já iria orientar ela aos 60 anos, já fazer uma densitometria óssea aos 60 anos, né? Mas ela tem que continuar com o tratamento da diabetes e, se caso desenvolver osteoporose, vai também fazer o tratamento com a osteoporose, independente do uso de insulina ou não. Bem, a propósito, a pergunta seguinte cai muito bem, porque o senhor até chegou a dizer que há uma questão genética quando se referia aos casos nos homens. E aí a pergunta agora é em relação às mulheres. Isso. Qual é a pergunta? A Maria Cecília, bom dia. Ela diz, bom dia, doutor. Por favor, a osteoporose pode ser hereditária? Existe, a principal causa é aquela idiopática, que assim, não tem uma doença
por exemplo, a diabetes causando osteoporose, idiopática, que a gente fala mais. E dentro dessa causa que não tem causa, desenvolveu na mulher pós-menopausa, assim, a hereditariedade é um forte fator que evolui para osteoporose. Então, por exemplo, tanto que quando a gente pergunta os fatores de risco para desenvolver a osteoporose, a gente também faz parte desse interrogatório o pai e mãe com uma fratura de fêmur proximal. É lógico que muitas vezes o paciente não vai falar, minha mãe teve osteoporose, mas ela vai falar, minha mãe morreu lá naquela época, quando a medicina não era tão evoluída, minha mãe caiu e parece que quebrou o fêmur e foi para uma cirurgia e não aguentou, ou precisou operar, não aguentou, ou operou e depois de 1 ano, 2 anos morreu. Entendeu? Hoje a mortalidade de uma fratura de fêmur proximal no idoso, numa senhora, é de 50% em 2 anos, é muito alto. Então, assim, a hereditariedade também faz parte do fator de risco para a osteoporose. Se o paciente tem pais e mães que quebraram o fêmur com uma queda da própria altura, a gente também entra como um fator de risco para desenvolver a osteoporose. Ok. Perguntas agora de ouvintes pelo Facebook. Doutora Maria Lúcia, ela pergunta o seguinte, ela diz que acorda de manhã com dor na mão e nos dedos, uma dor intensa, que durante o dia diminui um pouco. Pode ser o início de osteoporose? Não pode. Assim, lógico que para afirmar que ela também tem osteoporose, teria que fazer a densitometria óssea. Porém, essa queixa dela de dor e rigidez nos dedos de manhã e que vão melhorando ao longo do dia, sugere um processo inflamatório, né? E que ao longo do dia, com o movimento dos dedos, da mão, vai esquentar, vai inflamando. E aí eu teria que pesquisar nela, principalmente, alguma alteração reumática, algum tipo de reumatismo que estaria levando à inflamação das juntas, principalmente dos dedos, das mãos e do punho. Lembrar da artrite reumatoide. Mas, assim, no caso dela, eu não pensaria em osteoporose, eu pensaria mais no processo inflamatório. Lembrar que a osteoporose, ela não dá sintomas, né? Bom, doutor, a pergunta final é minha, levando em conta que a demanda por ortopedistas nos últimos tempos, que eu imagino deve ter aumentado muito, basta lembrar aqui de acidentes, de trânsito, motos, essas coisas todas. Sim. E não só por isso, mas a gente percebe até na rede pública aqui, dito até pelo secretário de saúde, que ele queria contratar ortopedistas e diz que na especialidade havia uma grande dificuldade de encontrar profissionais. Então vamos dizer que nós temos uma demanda muito grande. E aí a pergunta seguinte e o senhor é especialista em tratamento de osteoporose, como ortopedista que é. Uma vez diagnosticado, a ortopedia parece ser mesmo a especialidade certa. Mas diante dessa situação, a pessoa que não tem um diagnóstico formado ainda, que precisa buscar por esse diagnóstico, há outras especialidades pelas quais a pessoa pode começar esse tratamento e, uma vez diagnosticado, depois ir para um especialista? Sim, tem. A osteoporose é um campo em que outras especialidades abordam. Por exemplo, o ginecologista, né? O geriatra também aborda, né? Então, assim, o médico ginecologista da mulher, ele sabe, ele aprende, ele sabe tratar a osteoporose. O geriatra que cuida das doenças do envelhecimento, a osteoporose é uma doença do envelhecimento. Então, também tem outros profissionais. O que eu vejo na prática médica, os principais são o ginecologista e o ortopedista. Lembrar que a osteoporose não é um assunto tão abordado na formação do ortopedista. Eu me formei na USP de Ribeirão, mas eu não tive uma formação tão boa de osteoporose. Eu tive que fazer um curso, uma pós-graduação complementar para entender, para poder cuidar dos meus pacientes. Entendi. Então, é isso aí. Olha, doutor, sua entrevista foi excelente, muito interessante, vai continuar repercutindo aí pelas redes sociais, por onde nós vamos publicá-la também. Marca este dia 20, que é o Dia Mundial e Nacional de Prevenção de Conscientização e Prevenção à Osteoporose, e é a nossa modesta contribuição aos nossos ouvintes. Vocês sabem que o jornalismo nosso sempre trabalha nesse sentido, no sentido de prestar serviço, trazer esclarecimento, cuidar
das necessidades de conhecimento que nós todos temos, inclusive a gente aqui, vocês como ouvintes, telespectadores e internautas também. Então, se passasse essa data sem que a gente falasse sobre ela, nós estaríamos devendo para vocês. Então, nós nos preocupamos em fazer a nossa parte, contribuir com a formação da opinião aí dos nossos ouvintes, também nessa data mundial e nacional da osteoporose, mas para isso precisávamos aqui, né, de alguém que tivesse toda essa especialidade, que fosse gentil com a gente, como foi o doutor Sandro, a quem agradeço profundamente pela sua consideração e por esses minutos aí dedicados aos nossos ouvintes, muitos deles certamente seu paciente, especialista que é em tratamento de osteoporose, doutor Sandro. Muito obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço e parabéns pela entrevista, foi, acho que muito elucidativa aí para o ouvinte, parabéns mesmo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço ao senhor e bom trabalho.